Hoje eu vou fazer o vídeo sem meus bichinhos. Hoje o capítulo do livro fala sobre parto e eu também vou falar sobre o que eu acho do parto. Então eu vou começar falando sobre o livro. A autora começa o capítulo citando ainda sobre a gestação. Então ela fala o quanto as francesas ainda são desencanadas, ela fala o quanto eles são tranquilos em relação ao sexo durante a gravidez, que tem muita revista que incentiva isso, e também fala sobre a comida, que eu já falei no outro vídeo sobre o livro. Lembrando que ela fala tudo isso sempre comparando as americanas com as francesas, mas ela cita assim que não é que na França pode tudo, é que as francesas acham que as mulheres têm que ser mais calmas e mais sensatas. Ela fala muito sobre as francesas serem magras durante a gestação e o quanto elas se importam com isso. Aí ela fala assim que quando as francesas têm um desejo, elas não aceitam isso. Ela diz que os desejos para as francesas assim não existem e que se elas têm algum desejo, elas tiram isso da cabeça porque elas não acreditam que o bebê pode estar pedindo um cheesecake. Gente, mas eu tenho certeza absoluta que o meu bebê pede chocolate e ele pede chocolate. Eu sei disso. Elas dizem que daí elas pegam e distraem o corpo com uma maçãzinha, um vegetal, uma cenourinha. E ela conta que as francesas não veem a gravidez como um passe livre pra comer, entendeu? Tipo, isso não quer dizer que elas negam comer o que elas gostam, de tipo, de coisas gordinhas assim. Mas elas tomam muito mais cuidado, diferente das americanas que se entopem de comer ou come escondido e o resultado disso não é prazer, normalmente é só arrependimento. E, gente, convenhamos que na vida é igual às dietas, né? A gente vai lá, se entope de comida e depois se arrepende. Nunca é satisfatório, em vez de comer sempre um pouquinho. Bom, aí que vem o parto. Porque no meio da gravidez dela, ela descobre um grupo de falantes em inglês em Paris. E o principal dilema deles é o parto. Como dar à luz. Ela fala o seguinte, que o parto, quase como tudo na gestação, é algo que a gente tenta personalizar. Então ela fala no livro sobre planos de parto. Ela diz que os falantes em inglês se preocupam mais com o fato de acharem que o sistema francês é muito médico e é tão hostil ao parto natural. Ela diz que acham que eles vão sempre induzir a fazer a peridural e dar mamadeira secretamente para os recém-nascidos. E ela fala que as mães francesas pouco se preocupam com o tipo de parto, não é como as americanas, e que quando perguntam para ela sobre o parto, normalmente é onde ela vai ter o parto e não como vai ser o parto dela. Aqui me fazem as duas perguntas com muita frequência. E ó, ainda vou falar sobre as mães que eu conversei, sobre parto, mas o objetivo de todas no final é que o bebê nasça com muita saúde e que a mãe também fique com muita saúde, óbvio, né? Ela disse que na França, dar à luz sem a peridural não é chamado de parto natural, é chamado de dar à luz sem peridural. Bom, agora chega a hora dela ter o bebê. Então, ela vai e escolhe um hospital do outro lado da cidade por um conselho de que ela podia pegar trânsito, caso o bebê nascesse na hora do rush. E que também os taxistas da cidade não buscavam mulheres grávidas, porque eles tinham medo de sujar o carro deles. Ela fala que as contrações começam umas 8 horas da noite e que o marido chama o táxi. A hora que o táxi chega, ela entra muda no táxi, morrendo de medo dele tirar ela do táxi. E aí, na primeira gemida que ela dá, o cara fica super feliz, na verdade, porque ele sempre quis ter a emoção de levar uma grávida pro hospital. E aí ela diz que no caminho vai sentindo dor, muita dor, ela tira o cinto, senta no chão. E ele vai tentando distrair ela com histórias sobre o filho dele, que já tem 25 anos. E o marido dela tá com uma cara de pálido, assim. E ela pergunta, o que você tá pensando? Ele, no futebol holandês. Aí ela diz que naquela situação ali, todas as fantasias dela de parto natural acabaram. Bom, daí eles chegam no hospital e o motorista, que tá super afobado, que vai lá, entra, vê tudo. Aí ele pega os dois de dentro do carro, ela e o marido entram. Assim que ela vê uma enfermeira, ela diz que grita no francês bem claro, eu quero uma peridural! Ela diz que se ela tivesse dinheiro, ela jogava em cima da enfermeira, assim, só pra enfermeira dar peridural nela. Mas que lá eles não dão a peridural a pedidos. Aí eles pegam, examinam ela tá com 3 centímetros de dilatação, colocam uma música, ela consegue se acalmar. Aí na hora do parto, ela diz que com a peridural, o trabalho de parto tem a precisão e a intensidade de um movimento de yoga, só que sem o desconforto. É o jeito que ela descreve, né? Bom, aí a bebê nasce, quando o sol nasce, e ela diz que leu um livro que os bebês nascem a cara do pai, pra motivar o pai a ir a caçar, né? Naquela época lá, de caçar. E que olha, aquela hora a cara da criança dela, ela fala, é a cara do pai. Aí ela disse que fica 6 dias no hospital, que é um padrão na França, e que tem um livro de instruções para crianças,
Até 18 anos, na verdade, que acompanha o bebê. O nome do livro é esse aqui, porque eu não vou falar tudo isso em francês, porque eu não sei também. Mas que esse livro é o que marca todas as vacinas, os check-ups que a criança faz, a altura, peso do bebê. É nele que vai marcando toda a trajetória do bebê e da criança, e até 18 anos, né? Ela termina dizendo que a bebê dela ficou com a cara do pai durante os 2 primeiros meses, mas que com 2 meses a bebê começou a nascer cabelinho clarinho, o olho começou a ficar azul e o pai tem cabelo preto, castanho, não sei, e os olhos castanhos também, e a menininha totalmente ficou com outra cor de cabelo e de olho. O bebê de vocês também mudou depois de alguns meses? A minha mãe falou que eu mudei, que eu nasci com cabelo escuro, não muito cabelo, mas o cabelo escuro, aí caiu tudo, eu fiquei carequinha e depois começou a nascer tudo loirinho, e agora já mudou também porque é tudo escuro, assim, escuro. Na verdade, isso aqui é luz, isso aqui é escuro. Bom, agora o que eu acho do parto. No meu 3º mês de gestação, uma amiga chega e fala assim: Rindy, que parto você vai fazer? E eu pensei, uai, cesárea ou parto normal, não? Eu já tinha ouvido falar, lógico, do parto na banheira e do parto em casa, o domiciliar. Mas não me atentei muito a eles a princípio. Aí, depois disso, dessa pergunta, eu fui pesquisar sobre os tipos de parto. Então eu pesquisei no Google, que deu uma super ideia, assim, né, de como são os partos. Depois eu conheci uma enfermeira obstetra que me falou muito sobre o parto domiciliar, achei muito legal. Eu acho que os argumentos dela, de verdade, foram bem bacanas. Mas eu mesma ainda tenho minhas inseguranças sobre fazer um parto fora do hospital. E acabou que, depois de pesquisar sobre todos os partos, a minha opção foi o parto normal, porque realmente eu não consigo nem tirar a sobrancelha, então eu acho que eu vou ser tipo a autora que vai chegar gritando e falar: pelo amor de Deus, vai me dar uma peridural logo. Então, aí no meio dessas pesquisas, eu achei a cesárea, eu entendi a cesárea como realmente apenas uma opção de urgência, né? Fazer uma intervenção de urgência num parto normal. E eu fiquei com tanto medo de ter cesárea que eu tava com medo da minha obstetra ter preguiça e chegar e falar: não, vamos fazer uma cesárea, e porque seu bebê vai entrar em estado de sofrimento, inventar qualquer coisa e eu surtar e falar: claro, não, vou fazer cesárea. E depois descobri que é preguiça. Mas depois de muitas conversas com a minha obstetra e com a pediatra, eu decidi que a melhor opção, assim, pra mim foi entender que a cesárea pode sim vir em qualquer outra situação que pode acontecer na gravidez e a gente não tá livre de nada, né? Então, assim, hoje eu aceito a cesárea tranquilamente se precisar, mas eu quero tentar o parto normal porque eu vi muitas vantagens pra mãe e pro bebê no parto normal. E aí foi muito legal, porque eu fui conversando com muitas mães que escolheram a cesárea. Umas escolheram porque não querem sentir dor, outras escolheram porque a gestação não permite que tenha o parto normal, no sentido de que pode ter muito risco. Outras gostam de ter data marcada e outras querem só porque querem e pronto também. Também conheci mães que querem o parto natural, que querem viver todo o momento do parto natural e entendem aquilo como uma coisa muito saudável. Achei muito legal. Que vão ter o filho no hospital, inclusive, com acompanhamento de obstetra. E eu só não conheci realmente mães que vão ter parto domiciliar, ou na banheira, ou qualquer coisa assim. Eu não conheci nenhuma mãe assim. E concluindo, todas as mães que fizeram as escolhas entendem que é bom pra elas e é bom pro bebê. Então, mais uma coisa que eu não pesquisei, mas que me deixou com uma super pulga atrás da orelha. O que faz um ser humano ser diferente do outro quando um nasceu de cesárea e o outro de parto normal, natural ou qualquer outro parto? Tem algum estudo que comprova diferenças entre as pessoas, entre atitudes das pessoas que nasceram de parto normal ou cesárea ou sei lá? Porque de verdade, assim como eu acho todo mundo meio normal, meio doido. Alguém já parou pra pensar sobre isso? Eu achei de fato um parto escolher o parto. Eu acho que parece que podia ser uma coisa de escolha simples, de não escolha. Mas eu também gosto do fato de termos opções. Não tem coisa melhor do que você poder escolher o que você acha que é bom pra você. Mesmo assim, com todas as escolhas que temos, eu acho que a gente
tem que estar preparado pra tudo, pra que as nossas frustrações sejam menores. Não tem a menor chance de que eu acho que a gente não vai ter frustração. A gente vai ter, e bastante. Eu só acho que dá pra minimizar isso. Então é isso, gente. Mamães, eu quero saber quem é que escolheu um tipo de parto e teve outro, quem escolheu o tipo de parto e conseguiu ter o parto que escolheu. E aí, como foi pra você? Um beijo e até o próximo vídeo.